Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Antes de falar da proposta, gostaria de falar um pouquinho quem é o André Castro e apresentar um pouquinho para todos. Eu tenho 46 anos, eu sou sócio do Clube Social há quase 30 anos, eu sou também fiel torcedor, sou conselheiro e agora candidato a presidente do Corinthians. Antes de anunciar aqui o nosso parceiro, acho que é importante passar alguns detalhes das pretensões sendo eleito aqui dentro do Corinthians. O nosso compromisso é absoluto com o Corinthians, colocando, acima de tudo, a integridade como princípio inegociável para fortalecer o clube para as próximas eleições, sobre próximas gerações. Reconhecer o torcedor como um protagonista da história do time e vamos preservar as tradições do Corinthians. Sendo eleito, a minha gestão tem como compromisso entregar resultados concretos, equilibrando responsabilidade financeira, eficiência administrativa e desempenho esportivo. Para, assim, recolocar o Corinthians entre os clubes mais bem geridos do país e do mundo. O melhor que podemos oferecer ao Corinthians é uma gestão equilibrada e responsável, que resolva o passado e que também prepare o futuro. E para preparar o futuro, vamos aqui falar da proposta, o nome do investidor e como que irá funcionar. Mostro aqui para vocês uma carta explicativa que também vai estar com a minha assessoria, onde tem um QR Code que vocês possam escanear e compartilhar com quem vocês quiserem. Aqui está assinada pelo CEO da empresa, Sr. Carlos César, onde tem um compromisso de um investimento de até US$1 bilhão. Antes de entrar com mais detalhes mais à frente, eu reforço para vocês que a nossa prioridade é equilibrar as nossas contas, reduzir a nossa dívida e recuperar a nossa credibilidade. Somos totalmente contra a SAF no Corinthians. Vamos preservar o controle associativo com governança e capital privado. O plano de aporte estruturado será apresentado com toda a documentação, garantias, em total respeito aos conselheiros e à nossa torcida. Eu queria que você explicasse melhor como que iria funcionar essa questão do aporte e as contrapartidas envolvidas nesse acordo, se eventualmente acontecer. Obrigado. Perfeito, Yuri. Esse aporte de até US$1 bilhão, ele é bem abrangente, como vocês podem ver na própria nota explicativa, tá? Ela envolve toda a parte de reforço para o clube, ele envolve até reestruturação da arena, envolve clube social, envolve contratações, mas tudo isso a gente não pode nunca focar somente no dinheiro. O grande intuito dessa parceria é realmente fazer uma gestão correta, é realmente fazer uma gestão com governança, para que a gente consiga fazer isso e fazer com que o Corinthians seja muito bem administrado daqui para frente. Você já deve ter escutado que existem outras marcas que vão fazer parte desse grupo, tá? Eu não posso ainda definir os locais específicos que nós temos parceiros e respeitamos os nossos parceiros que estão atualmente. Então, existem planos, porém os nossos parceiros que estão lá, a gente tem que conversar, entender cada situação para, sim, seguir adiante. Mas antecipo para vocês que terá, sim, outras marcas, como eu já antecipei em alguns outros locais. Eu vejo que como a prioridade de qualquer torcedor, conselheiro, tem que ser sempre o Corinthians.
Caso isso aconteça, eu vou me colocar sempre à disposição para estar ajudando e vou, claro, levar a proposta para quem estiver lá sentado. Porém, a decisão não é minha, a decisão é do grupo financeiro. Eu gostaria de entender melhor por que essa proposta do banco chegou para você e não ao clube, primeiramente, e se caso seria alguma intermediação ou realmente foi um contato direto seu com o banco, se puder explicar um pouco melhor como foi essa carta de intenção. Eu fui procurar eles, não eles vieram procurar, entendeu? Porque assim, quando eu resolvi me planejar para ser presidente, eu fui atrás realmente de soluções para o Corinthians. Então eu fui procurar parceiros que de início a minha ideia inicial era algum empréstimo com taxa de juros muito baixa. Essa foi a minha ideia inicial. E o valor não eram nem esses, bem inferiores. Então, usando meu network todo que eu conheço, de pessoas no mercado financeiro, eu fui procurar esse parceiro. Onde que começamos a conversar de uma maneira geral. Então, começamos a vir ideias, enfim, não foi só esse parceiro. Tanto é que eu tenho outras opções além desses parceiros, porque eu fui conversando com muita gente. Tenho o plano A, B, C e D hoje. Porém, o plano A é o que avançou mais rápido e o planejamento era para o fim do mandato, no caso, dezembro de 26, novembro de 26, a próxima eleição. Quando vi a possibilidade de realmente ter um impeachment, nós começamos eu mencionei isso a eles e começamos a conversar mais acelerado sobre os assuntos. E foi com esse grupo que as coisas avançaram e eles foram me expondo as marcas, foram tendo outras ideias, nós fomos dialogando, foram indo as situações, ok? Foi aonde que chegaram as conclusões e a possibilidade aí de a gente expor as marcas dentro do clube, que seria essa contrapartida. A contrapartida é aportar valores, eles vão aportar valores e a contrapartida é expor as marcas dentro do Corinthians. Os prazos ainda não estão definidos, tem coisas que vão ter que passar pelos órgãos reguladores do clube, tá? Mas essa é a ideia principal. Não tem intermediação alguma, foi um contato meu direto com eles. Então, assim, os compromissos iniciais que eu posso falar para vocês é resolver esses problemas financeiros de curtíssimo prazo que o clube tem, transferban. Eu pedi no planejamento pagar no mínimo uma folha de pagamento, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá assumindo agora na segunda-feira. Então, eu me planejei para justamente ter esse fluxo, tá? Mas só para entender, assim, de imediato, o que eu planejei, passando pelos órgãos reguladores e aprovando, é algo em torno de 500 milhões, que é para a gente conseguir resolver as nossas pendências de curto prazo, porque podem ter processos ainda a estourar, tem coisas que eu não tenho conhecimento por não estar lá, então eu pedi algo em torno disso, que após as aprovações, a gente conseguisse de imediato a respirar, fazer contratações, enfim, fazer algo e o Corinthians começar a caminhar. Eu contratei uma empresa de compliance para fazer a averiguação antes de divulgar para vocês. Eu jamais seria o louco de falar ou propor uma magnitude de um valor desse sem ter as minhas precauções. Então, com relação a levar a proposta, eu vou levar a proposta independente de eu ser eleito ou não. Acho que como corintiano eu vou fazer isso com toda certeza. Com relação ao CEO, qualquer representante do banco está aqui, eles acharam por bem não estar no sentido que ainda não tem contrato nenhum com o Corinthians. Então, mas vocês podem ter acesso à nota, ter acesso a todo, como eu falei, se vocês clicarem no QR Code, vão ter, e eles possivelmente vão estar nos próximos dias fazendo algum post, tá? A própria empresa vai estar notificando a imprensa e confirmando tudo isso que eu estou passando para vocês. Vamos lá, foram 3, né? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Com relação a propostas, eu levei uma proposta na própria gestão do Augusto. Eu levei, quando ele estava presidente, eu levei uma proposta financeira para tentar ajudar. Enfim, depois ocorreram situações, as coisas não avançaram. Acho que assim, como papel de conselheiro, eu tenho sempre que buscar soluções. Sendo do mercado financeiro, me coloco mais ainda como essa obrigação, tá? Então, independente de gestão,
esse é um exemplo claro. Eu não votei no Augusto e fui levar uma proposta. Nesse momento, que é uma eleição indireta, e não aguardar para 2026? Por que agora e não depois? Obrigado. Porque eu tenho a solução para os problemas do Corinthians. Então, a principal razão é essa. Se eu não tivesse hoje esse aporte, talvez eu esperaria que o principal objetivo era esse. Mas como eu já estava atrás dessa solução, eu não tomei uma decisão agora. Eu já estava em planejamento. Consegui uma solução, por que não agora? Eu entendo que alguns grupos se manifestaram, 2 ou 3 que eu vi nas redes sociais. Só que assim, eu tenho certeza que com tudo que eu estou mostrando, e a gente está falando aqui, muita coisa vai mudar. Então eu vejo que assim, a gente tem que escolher, independente de grupo político ou não, o melhor para o clube. Esse tem que ser o principal lema. Então é isso que eu vejo como que eu acredito que os conselheiros vão acabar revendo talvez alguma tomada de decisão. Falaram, né? Eu trabalho num escritório vinculado à XP, eu não sou funcionário da XP, eu sou da Alta Vista Investimentos e vou continuar lá vinculado. Porém, eu tenho um grupo de clientes que eu cuido, onde que eu coloquei outras pessoas para fazer essa administração, ok? Então, esse meu trabalho, vou falar assim, na história, grande parte, tá? Já fui CLT várias vezes, tá? De grandes bancos também, onde tinha participação nos lucros, enfim, a carreira, grande parte foi nessa parte bancária. Só um ano que eu trabalhei numa cervejeira. Então, tirando isso, todas as funções foram nesse sentido. O patrimônio dela vão ser incorporado outras situações que a gente vai incorporar após o acordo com o Corinthians, certo? O PL dela está em torno de 6 bilhões e alguma coisa, ok? É isso que você viu, né, Pedro? E será incorporado, é um grupo financeiro, onde tem outros investidores que vão incorporar após o acordo com o Corinthians. Por isso que ainda o PL, se você olhar, está em torno de 6 bilhões. É isso. O nome do banco é GSP Bank, ok? Isso que está sendo aberto agora, porém vão ter outras marcas que vão fazer parte. Tá, Pedro? Então, como que funciona? A empresa, vocês vejam aqui, ela se compromete a investir esse capital. Mas, após o acordo com o Corinthians, todo o capital estará integralizado dentro do banco. É isso, ok? Eu tenho outros parceiros, que serão incorporados aqui após o acordo. Só que eu passo para o torcedor corintiano a total certeza de que daqui para frente, não só o aporte financeiro, mas o clube será gerido por profissionais. E ele será daqui para frente uma caminhada diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. Você discutiu isso há muito tempo. Não foi de repente que isso aqui apareceu. Então, eu tenho conversado com eles já há algum tempo. O sigilo é muito grande, por isso que só hoje viemos trazer o nome, porque ninguém negocia $1 bilhão e sai nas marcas aqui de repente. Ainda não vamos divulgar as marcas por uma questão de estratégia que o grupo me pediu. Eu falo para o torcedor corintiano, a gente tem uma oportunidade agora de realmente resolver os nossos problemas financeiros, que foi o que eu busquei desde o início. Então, essa segurança que eu estou passando, que eu estou mostrando, que está aqui, onde o banco também ficou de se pronunciar, justamente se comprometendo com isso, a aportar até esse valor, onde me perguntaram que poderia ser menos ou não, tem todo um planejamento, ninguém está aqui dando a cara à toa, eu sou do mercado já há algum tempo, eu estou aqui para mostrar que eu tenho uma proposta real para o nosso Corinthians, que é tirar ele desse problema financeiro que abrange há décadas. E essa solução a gente não pode deixar passar, mano. É algo primordial para a gente colocar em prática. Mas também com gestão e muita responsabilidade. Como eu acabei de apresentar aqui, nós falamos, discutimos de uma maneira geral, eu vejo que essa é a melhor proposta para o Corinthians. Na próxima segunda-feira, quem estará votando não está escolhendo apenas um nome, mas sim escolhendo o futuro do Corinthians. E é uma grande responsabilidade isso. Por isso eu espero, como torcedor e apaixonado pelo Corinthians,
que essa segunda-feira marca o início de uma nova era no Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa noite a todos.